Fala, amigo do Jumper Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar do Bradley Beal, que finalmente deixou o Phoenix Suns e já acertou com o Los Angeles Clippers. Mas antes, eu peço que você veja esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Depois de 2 temporadas frustrantes no Phoenix Suns, o Bradley Beal acertou o buyout, acertou a rescisão amigável com a franquia e deixou o Phoenix Suns. Nesses 2 anos foram apenas 78 jogos com Beal, Devin Booker e Kevin Durant em quadra. Então, o que era para ser um trio que levaria o Phoenix Suns ao título acabou não vingando, não dando certo, muito por problemas de lesões, mas o fato é que dentro de quadra foi um fracasso. E o Suns estava numa situação complicada, porque com o salário do Beal de cerca de 53 milhões, a equipe estava acima do segundo teto de multas da NBA, o Second Apron. E com isso ia receber algumas sanções pesadas da NBA, como perder escolhas de draft e coisas desse tipo. Com essa rescisão, a equipe fica abaixo desse segundo teto, fica abaixo do primeiro teto de multas, na verdade, e vai pagar 176 milhões a menos de multa do que pagaria com ele no elenco. Obviamente que você tem que acertar uma rescisão de contrato de um jogador que ainda tem 110 milhões para receber, não era a melhor solução do mundo para esse time do Phoenix Suns. E aí, para facilitar essa rescisão, o Bradley Beal abre mão ali de cerca de 14 milhões e os outros 96 milhões que ele tem para receber vão ser diluídos em 5 anos. Então o Suns vai continuar pagando o Beal até 2030, ele vai continuar onerando a folha salarial do time até 2030. Só que o porquê que esse era o único movimento possível? O Bradley Beal tinha uma opção de veto de troca no contrato dele. Então o Suns estava tentando trocar o Bradley Beal ao invés de fazer essa rescisão, esse buyout, só que qualquer troca que ele não gostasse, que ele não quisesse, ele vetava, e isso deixou o Suns numa situação complicada. A equipe acabou ficando de mãos atadas, porque o Beal tinha como decidir o futuro dele. E aí, se o Suns não faz essa rescisão, eles entram na temporada com o Beal, pagam esse monte de multa que eles pagariam e teriam mais um ano de contrato, porque para a temporada 26-27, o Bradley Beal tem uma player option de 57 milhões, que ele com certeza ativaria, porque ele não vai deixar o dinheiro na mesa. Então esse era o único movimento realista para essa equipe do Suns se livrar dessa bucha que eles se meteram lá em 2023, quando eles trocaram 4 escolhas de primeira rodada e 6 escolhas de segunda rodada para adquirir o Bradley Beal. E aí o Suns entende que precisa ir para reformulação e troca o Kevin Durant, rescinde com o Bradley Beal e vai manter o Devin Booker sendo o principal nome desse time, que vai ter muitos jogadores jovens ali no elenco, ganhando espaço, ganhando experiência, para de repente daqui a algumas temporadas voltar a brigar no topo do Oeste. Tem a agência livre de 2027, que também vai ter várias estrelas, então o Suns também se movimenta para ter uma flexibilidade salarial para poder de repente trazer alguma estrela nessa agência livre, mas o Suns entendeu que com esse núcleo não dava para brigar, e aí fez os movimentos que precisava fazer. Kevin Durant já queria ir embora, troca o Kevin Durant, o Bradley Beal não fazia parte dos planos da equipe, Bradley Beal rescinde o contrato, e apesar de não ser o melhor dos mundos, acaba sendo a melhor solução possível para esse time do Phoenix Suns. E depois da rescisão, o Beal recebeu propostas do Golden State Warriors, tinha interesse do Los Angeles Lakers, do Milwaukee Bucks, do Miami Heat, só que ele logo de cara assina com o Los Angeles Clippers, que vai pagar 11 milhões para ele por 2 temporadas, cerca de 5 milhões e meio por temporada. Olhando só o salário e o talento do Beal, não tem como dizer que isso é um movimento ruim. O Bradley Beal é um jogador que vale muito mais do que 5 milhões por ano pelo que ele entrega. É um jogador que na temporada passada teve 17 pontos por jogo, acertando 50% das arremessos de quadra, 40% das bolas de 3 pontos. Então é um jogador que ofensivamente produz muito e pode agregar bastante para esse time do Clippers. É um movimento que vai transformar o Clippers em um contender ao título? Eu acho que não. Eu acho que melhora o time, mas não é a peça que vai fazer esse time explodir dessa maneira. O Clippers tem um bom elenco e fez boas movimentações na off-season, trouxe o John Collins, trouxe o Brook Lopes, agora traz o Bradley Beal, nisso trocaram o Norman Powell, que foi para Miami jogar no Heat. O Beal vem para essa vaga do Norman Powell, e se você parar para analisar jogador por jogador, o Beal é um jogador melhor. É um jogador que já foi 3 vezes ao Star e que, ofensivamente falando, tem um arsenal melhor do que o do Powell. O Powell vem da melhor temporada da sua carreira jogando no Clippers, só que ele tem um contrato expirante e o Clippers não iria renovar com ele. Já era meio que entendimento geral de que o Norman Powell não ficaria no Clippers além dessa temporada. Então, com isso, a equipe se livra de um problema de um jogador que iria pedir um aumento salarial muito grande e recebe um jogador melhor e mais barato. Só que eu acho que a grande questão aqui é como vai ser o encaixe, principalmente defensivo, do Bradley Beal nesse elenco do Clippers. Porque o James Harden não é um grande defensor. O John Collins também não é um grande defensor. Você tem o Kawhi, que é um defensor de elite,
e você tem o Zubac, que é um bom defensor de garrafão. O Norman Powell é um bom defensor de perímetro, e o Bradley Beal não é. Então a equipe passa a ter uma lacuna defensiva com a saída do Powell, que não vai ser suprida com a chegada do Beal. Então precisa ver qual vai ser o encaixe que o Ty Lue vai conseguir fazer com esse time, se o Chris Dunn vai começar com o titular e o Bradley Beal vai ser o sexto homem da equipe, se o John Collins vai para o banco e o Derrick Jones será o titular, o Jones que também consegue defender 4 posições. O Clippers tem algumas decisões para tomar de um elenco que é mais forte, mas que eu ainda entendo que não está no nível dos 3 principais da Conferência Oeste. Eu ainda vejo o Clippers atrás do Thunder, do Rockets e do Nuggets. É um bom time, tem condições de brigar, porque você tem um James Harden jogando num nível muito acima do que todo mundo esperava. Na temporada passada ele teve um ressurgimento de carreira da carreira. O Kawhi voltou de lesão muito bem e ele é um jogador muito decisivo, que já foi MVP de final por 2 equipes. Então, assim, o Kawhi a gente sabe que consegue levar as equipes à vitória, mas falta um pouco dessa parte defensiva. Então, mesmo achando que a adição do Beal não transforma o Clippers num contender direto, eu acho que a equipe fez movimentos que tinha que fazer. Reforça o garrafão com o John Collins e com o Brook Lopes, traz uma arma ofensiva no Beal, é um elenco melhor que a temporada passada, e o Clippers melhora. Só não acho que é para essa empolgação toda que está tendo por conta dessa chegada do Bradley Beal. A equipe também tem uma vaga ainda no elenco que pode ser a chegada do Chris Paul, e aí é um veterano que viria para se aposentar em Los Angeles, né, onde ele viveu a melhor parte da carreira dele. Então o Clippers tem um time bem acertadinho, bem redondinho, que pode brigar sim na Conferência Oeste, apesar de ainda estar abaixo desses 3 primeiros que eu citei. E para falar do Bradley Beal, acho que não tem ninguém mais feliz do que ele com essa situação. Ele garantiu 96 milhões por 5 anos sem precisar jogar. Então, se ele resolver se aposentar ao final dessa próxima temporada, ele vai continuar recebendo cerca de 20 milhões por mais 4 anos. E se ele for bem no Clippers, ele pode assinar um contrato aí de 30 milhões de novo. Então, para o Bradley Beal, essa rescisão acaba sendo muito boa, porque ele garante a maior parte do contrato que ele tinha. Ele é um jogador que pode entregar um bom desempenho dentro de quadra para garantir mais um contrato bom ainda, que é um jogador de 32 anos, ele ainda conseguiria jogar por mais alguns anos e ter um contrato bom. Ele sai de um time em que ele não se encaixou e que implodiu, o Phoenix Suns não conseguiu ser aquele time competitivo, e vai jogar ao lado de Kawhi e James Harden num time que tem condições de brigar pelo título. Então acho que ninguém tá mais feliz do que o Bradley Beal nesse momento com essa chegada dele nos Los Angeles Clippers. É isso, eu fico por aqui e deixa sua opinião aqui nos comentários se você acha que a chegada do Bradley Beal vai transformar o Clippers num dos favoritos ao título dessa próxima temporada. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!